Ok, pessoal, voltamos. Eu estou aqui olhando aqui o nosso Facebook, o pessoal está aqui falando com a gente. O Thiago Marques, teu sobrinho, está aqui com a gente. Assessor do Gustavo Simas. Um abraço, Thiago. É assessor do Gustavo. Não entendi. Ele é assessor do Gustavo Simas. Assessor do Gustavo? É. Então já falou, Josi, arrasa aí, Arrasa minha tia. Tá, mas teu sobrinho mesmo? É um beijo, um grande beijo para ele, Thiago Marques. Isso, manda o pessoal assistir mesmo o programa. Eu preciso disso. Bem, gente, eu quando sair, deixa eu passar a régua no assunto, que volta e meia as pessoas comentam no programa, fazem pergunta quando a gente fala de ônibus. E eu vejo muito isso em Facebook, que o pessoal falando, o Teresópolis tem monopólio, tem que acabar com esse monopólio. Eu digo, todo ano tem licitação, só que as empresas não vêm, não interessa as empresas, porque a cidade é pequena, não cabe uma segunda empresa aqui. Mas Petrópolis tem 3. São 3, eu acho. Não, são 11. São quantas? São 11. 11 empresas? São 11. Então são 3 grandes. São 11. Mas Petrópolis é muito grande, e Petrópolis tem uma coisa. Petrópolis tem a região de Xerém, ali para baixo, que os ônibus vão para ali também, que também pertence a Petrópolis, coisa que nós não temos. Mas não vem para cá, porque a cidade é pequena para uma segunda empresa. E eu não vou para aí, você não vem para cá. Fale sobre o monopólio. Isso é um detalhe interessante, sim. Primeiro assim, Hélio, só para te corrigir, não tem licitação todo ano não, tá? Só para te corrigir. Isso é uma informação que a própria prefeitura me deu, que todo ano eles fazem licitação. Não, isso não procede. O que eles fazem é outra coisa, não é licitação. Primeiro, por quê? Porque a gente não tem um plano municipal de mobilidade. Sem um plano municipal de mobilidade, você não tem a construção do modal de tarifas, então não tem como fazer licitação. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas só para deixar assim bem claro, as pessoas precisam entender o seguinte: todo mundo fala mal de monopólio porque tem uma visão errada de monopólio. Tá? Monopólio, muitas vezes, é a condição de sobrevivência de um sistema. Eu tenho linhas em Teresópolis que são deficitárias, elas não se pagam. Eu tenho linhas que são superavitárias, elas se pagam e dão lucro. Se eu começo a dividir a cidade em bacias, que é uma das propostas que eu já vi, terão bacias que elas não se bancam. Então, ou a empresa não vai nem aparecer para lotear aquela bacia. Josi, à vontade para perguntar. Entendeu? Sim. Ou seja, vai dar desértica. Ou, se alguma empresa resolver assumir, ela vai quebrar. Então, o monopólio permite que a gente faça o que a gente chama de vasos comunicantes. Eu tenho algumas linhas que são deficitárias, que são bancadas por outras linhas que são superavitárias. Tipo a 11C, que é a Alto Fonte Santa. É uma das linhas mais superavitárias que Teresópolis tem. O faturamento dela banca, por exemplo, o Jardim Gameldon. Então, assim, a gente precisa entender que não é a conversa não pode ser rasa. Esse é o ponto. Não dá para ser raso, a gente tem que ser profundo. O detalhe do transporte público ele é bem profundo. Eu queria exatamente dizer o seguinte: muita gente acha e escuta as empresas falando, né, de que a culpa é da gratuidade e tal. E, na verdade, a culpa é da falta de transparência. A gratuidade é um detalhe. Né? E eu trouxe aqui um material para poder mostrar o quanto a gratuidade ela é um detalhe que impacta, sim, na questão da mobilidade, impacta na questão da tarifa, só que o ponto principal é a empresa e o poder concedente serem transparentes. Hoje existe uma associação chamada NTU, que é a associação, você pode entrar na internet, buscar a NTU, tem vários materiais lá, que é a Associação dos Empresários. E existe, a qual eu faço parte, que é a ANTP, que é uma ONG, que é a Associação Nacional de Transporte Público, que é uma ONG que avalia tudo, nós não somos empresários. E hoje, em 2019, a gente chegou num consenso, houve um acordo entre a gente, e a NTU, junto com a ANTP, a NTU, né, só N mesmo, NTU, nós lançamos um caderno em que a gente apresenta quais são os 5 pontos que precisam ser resolvidos já em 2019, que a gente apresentou isso, para poder resolver o problema do transporte público. Por quê? Porque para a tua loja funcionar, tu tem que ter transporte público, né? Tanto para o seu empregado quanto para o seu cliente. O transporte público ele é um direito fundamental para que as cidades e também a área rural possa viver. Então, hoje, quando você fala de saúde, quando você fala de educação, quando você fala de acesso à alimentação, são necessidades fundamentais, como é o transporte público. E é isso que as pessoas precisam entender. Só que, no transporte público, você tem uma coisa que já está estruturada,
que é o sistema de transporte público por passageiro, no caso a parte do modal ônibus, que é o que a gente tem, e a gente precisa entender que a coisa mudou. Só para você entender, Hélio, Josi, olha só, a gente precisa entender que a gente está na segunda década do século XXI. Sim. Segunda década. Eu quero falar da primeira década. De 2000 a 2010, na primeira década, a gente teve um aumento nas passagens de ônibus no Brasil como um todo, na casa de 195%. Geral, todas as cidades, esse foi o aumento médio da tarifa da passagem de ônibus entre o ano 2000 e o ano 2012. A inflação naquele período deu 145%. Então, quando você compara a inflação IPCA de 2000 a 2012, tá? Vou pegar até 2012, e você pega o valor médio das passagens de ônibus do Brasil inteiro, ônibus urbano, né? Municipal não, ônibus urbano, tá? De 2000 a 2013, eles tiveram um aumento 67% maior. Foi o grande período bom, né, do transporte público, porque eles tiveram um aumento maior do que a inflação naquele período. Quando você vai de 2013 para frente, a coisa reverte. Eu passei a ter um colapso, o início do colapso do sistema. Por quê? Porque aconteceram duas coisas, e particularmente Teresópolis tem esse problema. Você tem um aumento muito pesado no valor da passagem para a vida do ser humano, ou seja, o custo da passagem de ônibus na família de menor faixa de renda é em torno de 26%. Na segunda faixa de famílias, né, que seria, a gente pega as famílias mais pobres de uma comunidade, a segunda faixa mais pobre, a terceira e a quarta. Ou seja, quem ganha, tem famílias que ganham menos do que um salário mínimo, é quem vive de Bolsa Família, etc. Famílias que ganham entre 0,9 salários mínimos a 1,3 salários mínimos, e famílias que ganham de 1,3 a 2, e depois a que a gente chama de classe média, que é de 2,1 para frente. E o valor da passagem de ônibus, ela pesa muito. Ela pesa muito para as famílias. E aí o que acontece com Teresópolis? O que aconteceu? Olha que loucura. Veio a tecnologia, veio o GPRS, que é esse sistema que nós temos, que você com o celular, você consegue se localizar e ser localizado. É isso que faz o Uber, o 99, qualquer outro sistema funcionar. Ele tem uma tecnologia chamada GPRS. É uma tecnologia que foi descoberta no final dos anos 90, né, e se proliferou depois da segunda década do século XXI. Porque, na realidade, foi muito, vamos colocar assim, foi muito bom para as famílias de baixa renda. Exatamente. Se uma família tem 5 pessoas, vamos pagar uma passagem de R$4, né? Concorda? Vai dar R$20. Exatamente. Se você pega um Uber, igual o Rafael, né, o nome dele que estava falando, do meu dom para cá, e tem uma família de 5 pessoas, ela vai pagar os R$6. Vai pagar os R$6. E aí você tem o que é o processo danoso ao transporte público. Por quê? Porque o Rafael, ou qualquer um que trabalha com aplicativo, ele é um autônomo. Ele não é obrigado a carregar ninguém de graça. O transporte público, porque ele é uma concessão. Ele é obrigado a carregar. O serviço é público, ele só está executando. Gente, é igual a merendeira da escola. Presta atenção, gente. A gente não está pagando lá, quando tudo voltar ao normal, a gente não paga uma empresa para poder dar a alimentação, a merenda na escola. É uma empresa privada, mas aquilo lá é um direito público. É um direito. Certo. É a mesma coisa do transporte público. Então, quando a empresa concedente está operando, ela tem regras. E uma das regras dela é a gratuidade, por exemplo, do idoso. O cara que é autônomo não tem essa regra. Por isso que você não pode comparar uma iniciativa privada, como uma loja, por exemplo, ou como um restaurante, com o transporte público. Porque o transporte público ele é uma concessão pública. Então, ele é obrigado a atender determinados critérios que, por exemplo, o Uber hoje não atende. E tem os estudantes também. Né? Então, assim, os estudantes não são de graça, eles são pagos. Mas e quando as prefeituras pagam? Não é a prefeitura que paga. Quem paga sou eu e você. É o PENAT, é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. R$152 por mês por aluno. Então, a gratuidade não é gratuita. É só dos idosos. Acima de 65 anos. Porque o idoso de 60 a 65, que foi criado aqui no município e em outros municípios, deveria ser pago pela prefeitura. O grande lance que eu preciso entender é o seguinte, olha só, eu falei isso na audiência pública. O botijão de gás custa hoje R$ 75,00, de 13 quilos, porque ele é subsidiado.
O governo federal subsidia o botijão de Paga gás. quanto? Né? Em torno de 80%. Tá? O subsídio... Senão ele custaria hoje 150 reais. 215 reais seria hoje o preço do botijão de gás sem subsídio. Por que, que o governo subsidia o gás? Porque está lá na Constituição Federal que o direito à alimentação é um direito de todo cidadão. Então, a maneira que o governo tem de garantir que alguém tenha direito à alimentação é subsidiar o gás. A passagem de ônibus, gente, era para estar R$ 2,20, R$ 2,30 para a pessoa que paga, para o usuário. Porque ela tinha que ser subsidiada. Esse é o ponto. Em qualquer lugar do mundo, ela é subsidiada. E como é que ela pode ser subsidiada? Existem várias maneiras. Uma das maneiras é através da transferência direta de recursos de programas que a gente tem hoje para lá. Por exemplo, você tem o PENAT, Programa Nacional de Transporte Escolar. Nós, da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, a gente pediu em 2019, cadê esses dados? Porque esse dinheiro é automático, de fevereiro a dezembro, o governo federal repassa R$ 152 reais por cada aluno da rede pública por mês. Então, Marcão, uma pergunta. Assim, deveria ser 2,20, como você falou. Com todos os subsídios, ela poderia ficar hoje a 2,20. E não tem uma comissão que possa se fazer isso valer? Pois é, aí é que entra a questão de novo da questão da legalidade. Existe uma lei, essa lei é fácil de você gravar, 8987. É a lei da concessão de qualquer serviço público. Qualquer serviço público, luz, água, esgoto, limpeza pública, qualquer um tem que obedecer a essa lei. E essa lei é sensacional, porque ela é muito próxima da lei do direito ao consumidor. Ela te dá obriga uma série de critérios de transparência, de compromisso que quem está servindo, prestando o serviço público tem que cumprir. E nessa lei está lá. Tem o artigo 30, está lá, dizendo bem claro que tem que ter uma comissão instituída pelo poder concedente, no caso a prefeitura, com representação da sociedade, entre elas a Câmara de Vereadores, por exemplo, né, com o vereadores, CDL, representantes também do transporte. Os sindicatos dos trabalhadores, para poder ver a planilha. Hoje a planilha, gente, ninguém sabe. Eu tenho uma informação, que foi uma informação jornalística, quase de serviço de agente secreto, eu recebi, né, através de alguns informantes, vamos dizer assim, uma planilha de 2014 que a Aviação Deus de Deus apresentou para a prefeitura, em que ela dizia que ela pagava de cesta básica R$100 em 2014 para cada colaborador. R$100 de cesta básica em 2014. Era muito alto. Eu quero trabalhar lá. Porque se em 2014 era R$100, deve ser 230 agora. Agora, segura um pouquinho, Josi, também, Josi, à vontade, tá? Sim, sim. Eu estou querendo saber mais sobre, né, o transporte público, lógico. Vamos perguntar ao Marcão. Você vai segurar, depois do comercial, que eu tenho um bloco de comercial agora, um comentário aqui da Cléo Lemos. Empresa nenhuma tem prejuízo. Os ônibus ficam parados sem gasto de combustível e não houve deterioração dos pneus e outros. Acho que ela falou durante a pandemia, né? Que ela botou ficaram parados sem gastos de combustível, não houve deterioração de pneus e outros. E o Luciano aqui. Boa tarde. Pergunta para o professor Marcos. Há possibilidade de implantar políticas públicas de mobilidade com ideias práticas e baixo custo? Luciano de Oliveira. Segura aí que ele vai responder daqui a pouco. E o Carlos Martins está aqui com a gente, dizendo que conhece bem a linha Alto Fonte Santa. Se você lembra. Lembro. Inclusive, foi uma linha que a gente fez, nós como a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, né, do Conselho de Cidade, qual eu estava na época como notório saber, hoje eu sou conselheiro, né, a gente viajou dentro da linha, a gente registrou o milagre da aviação Deus de Deus, um milagre. Falando de filme, tem um filme do Harry Potter que o ônibus diminui. Pois é, ali no Rosário acontece exatamente a mesma coisa, que um ônibus passa quase cisilhando o outro, a gente filmou. E aí na audiência pública nós apresentamos isso, a menina que estava representando a FETransport, ela ficou assim, que ela não sabia. Ela não sabia da realidade do transporte público em Teresópolis. Não só no Rosário, né? Não tem a beira-linha aqui, meu Deus. Então, assim, a gente pega o Rosário, porque tem muita gente no Rosário. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de uma coisa chamada caixa de rua, velho. Segura.
Segura porque eu tenho comercial. E aqui a Elza Pacheco, boa tarde a todos. A gratuidade tem a contrapartida do poder público, era o que ele estava dizendo aqui, né, Elza? Deveria ter. É o que ele explicou. A gente vai voltar a esse assunto, tá? Vamos voltar já para esse assunto. Deixa eu falar com vocês aqui do Gasbras, Super Gasbras. Ele falou de gás de cozinha, Super Gasbras, né? Super Gasbras agora tem uma novidade, que é o Sempre Gás. Há 2 anos atrás, o Super Gasbras lançou esse botão aqui. É um botão que você botava na geladeira, do lado de fora, hein, gente? Quem tem é do lado de fora. Aquilo fica ali preso na geladeira, porque tem aqui um ímã, né? E quando você precisa do gás, você aciona, meia hora depois, o Super Gasbras está entregando na sua casa. Isso aqui já era, não precisa mais do botão. Porque agora tem o Sempre Gás, que é uma balança que você tem em casa, já está aí na tela. Uma balança que não te custa nada, a Super Gasbras vai te dar essa balança, e a tecnologia dessa balança, quando o gás estiver acabando, estiver chegando ao fim, ele vai acionar o Super Gasbras, o Super Gasbras vai levar na sua casa o gás de cozinha no botijão de 13 quilos. Mas se tiver 2, 3 quilos ainda no fundo do botijão, que normalmente tem, a balança ela vai constatar e você vai pagar menos na sua próxima fatura que é descontada em banco, que agora é paga pelo banco. Você vai pagar no banco. É cômodo, é prático, Sempre Gás, é Super Gasbras. Nós voltamos já.